Sejam todos e todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a esta 9ª edição do Congresso Nacional de Educação, o CONEDU. Antes de iniciar nossas atividades, eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou Ana Célia Gomes, a mestre de cerimônias do evento aqui nesse auditório CONEDU Conexões. Eu sou uma mulher de uma altura de 1,65, cor parda, tenho cabelos curtos na cor preta, eu uso um óculos de grau quadrado com detalhes dourado. Hoje eu estou vestindo um vestido na cor vinho, com um cinto vinho e detalhes dourado e também com um sapato na cor vinho. Também agradecer aos nossos intérpretes de Libras, aos quais estão aqui proporcionando a acessibilidade da 9ª edição do CONEDU. A 9ª edição do Congresso Nacional de Educação conta com os patrocinadores e apoiadores. Na cota Ouro, Eve Amber Christian University, Editora Apris, Editora Vozes e Paulus Editora. Na cota Diamante temos o Sebrae e o Zenit. Cota Prata, Sirius Semijoias, Oficina de Brinquedos, Sandalê, Aline Psicopedagogia, Centro Universitário Unifip, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Livro Norte, Toque Divino Criações, Empresa do Lino. Na cota Bronze, temos Nômade Stone, Papelaria Afetiva e Acessórios, Fafá Cândida Artes, Amanda Ilustra, Afeito, Clube Acadêmico, Livraria Paulinas, Candaceis, Instituto IEP, Culturama, Ideia Editora, Dona Chica, Aloha, Pulseira Dreams, Delícia Matuta. O apoio institucional é da Faculdade Três Marias e da Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano, com o apoio da Universidade Estadual da Paraíba, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Secretaria de Turismo de João Pessoa, Convention Bureau João Pessoa e Canal Futura, com a realização do Centro Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas, o CEMEP, e a organização da Realize Eventos Científicos e Editora. Antes de iniciarmos, gostaríamos de registrar as presenças das autoridades, agradecer, e também agradecer e registrar as presenças dos familiares da ministra Aniele Franco, ao seu pai Antônio e suas tias. Agora sim, iniciando as atividades desta tarde aqui no auditório CONEDU Conexões, vamos ter a palestra de número 12, abordando sobre nosso maior legado, a educação. Vamos todos receber com uma salva de palmas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ela é graduada em Inglês e Literatura. Ela é graduada em Inglês e Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em Jornalismo e Inglês pela Universidade Estadual da Carolina do Norte, é mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Centro Federal de Educação Tecnológica e professora, palestrante, feminista, militante e ministra da Igualdade Racial. Receba todo o carinho e afeto. Que maravilha! Que maravilha! Vamos trazer, sim, tem uma água aqui para a senhora já no púlpito. Receba todo o carinho e o afeto dos participantes da 9ª edição do Congresso Nacional de Educação, ministra. É um prazer tê-la conosco. Fique à vontade, a gente pede só a gentileza, antes de a senhora iniciar, fazer a sua audiodescrição. Bem-vinda, o palco do CONEDU é todo seu. Boa tarde. Sempre.
Boa tarde a todas, todos e todes. Gente, a Paraíba não tem igual. Que energia! Bom, antes de me apresentar, eu sou Aniele Franco, eu estou usando um macacão com roxo, verde, tenho um cabelo cacheado com as pontas douradas, tenho 1,79, quase 1,80, estou de rasteirinha e sou uma mulher negra. Então, muito obrigada. Antes de eu começar, eu queria pedir para o meu pai, para a minha prima Solange, para o meu primo Zé Reinaldo se levantar, para que a gente pudesse dar uma salva de... Minha professora está aqui. E minha professora, gente. Meu pai e meus primos. Essa é a minha tia Solange, que é prima, que eu chamo de tia com muito carinho e orgulho. Queria agradecer também a presença do vereador Aquiles, que acabou de me entregar aqui uma comenda de Margarida Maria Alves. Veio lá de Alagoa Grande direto, então muito obrigada pela homenagem, por Tamires. São pessoas como eles que fazem com que a gente continue na luta. Bom, e minha professora, que está aqui, gente, eu não sabia, tá? Priscila, por favor, está aqui, ó, que muitas vezes me ajudou no meu estágio. A gente tem que sempre falar com os professores da gente, por favor, uma salva de palmas. Olha, que linda que ela é. Que surpresa boa e agradável. Quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês hoje, e como boa professora que sou desde os meus 17 anos, eu separei a minha fala em 3 etapas, que é sempre de onde a gente vem, onde a gente está, e eu estou toda arrepiada, e para onde a gente vai. Porque se tem uma coisa que o povo paraibano, e as minhas raízes, as minhas tias, meu pai e minha mãe sabem bem, é que a gente precisa sempre fincar e fortalecer as nossas raízes. Então, eu venho de uma família matriarcal, que eu tenho muito orgulho de falar. Eu sou uma mulher criada na favela da Maré, mas jamais seria quem eu sou se não fosse pela minha mãe, pelas minhas tias, pelas minhas primas e por todo mundo que veio antes. E eu queria começar falando um pouco da nossa raiz, né, das nossas raízes, porque desde pequenininha eu venho para João Pessoa, minha mãe de Alagoa Grande, minha prima está aqui, meu primo está aqui também. E desde pequenininha, minha mãe era da época que ela vinha de ônibus com meu pai e mandava a gente no avião com aquela coisa aqui identificada, entregava a gente na porta e quando chegava aqui, minha prima, minha tia, alguém buscava a gente também. E eu cresci pedindo a benção, então sempre que eu chego na minha casa e saio, eu falo benção mãe, benção pai, benção tia, embora seja prima. E eu cresci vendo a luta dos meus pais. O meu pai já sabe, está acostumado, mas eu sempre, quando vou falar, me refiro muito à minha mãe e me emociono, porque eu venho de uma família onde as mulheres sempre falaram para a gente que a gente tinha que estudar. E essa é a primeira parte da minha fala de hoje, das nossas raízes. Porque a minha mãe falava e fala ainda hoje para a gente, o conhecimento de vocês ninguém tira. E o nosso conhecimento de verdade ninguém tira. Se não fosse todo o esforço, né, toda a dedicação da minha mãe e do meu pai para que a gente crescesse, se formasse, talvez eu não estivesse aqui hoje falando com vocês. A gente, na Maré, muitas vezes, os vizinhos, que eram a nossa rede de apoio, nos avisavam, né? Olha, não vem agora não que está tendo tiroteio. Olha, não entra agora não que está tendo operação. E muitas vezes a nossa rede de apoio também era feita por mulheres, né? Como a maioria que está aqui, com todo respeito aos homens, a maioria que está aqui hoje nesse auditório. E a minha mãe, formada, advogada, deu aula, trabalhou em casa de família, fez de tudo um pouco, mas nunca deixava de fortalecer a nossa educação. E falava, você precisa estudar, você precisa estudar. Eu comecei a jogar vôlei com quase 8 para 9 anos, e uma vez, jogando vôlei nas quadras de barro da Maré, passou um técnico que era técnico do Vasco e falou, olha, acho que você tem que fazer um teste. E eu fui jogar no Vasco da Gama. Foi meu primeiro clube. Uma saudação para os vascaínos, embora eu seja flamenguista.
Saudação. E nesse momento, quando o esporte entra na minha vida, também faz parte das minhas raízes, porque foi ali que eu também aprendi, além da minha criação, a ter disciplina, a ter comprometimento, a ter horário. Eu me lembro como se fosse hoje, saindo muito cedo da Maré para ir jogar em Botafogo. E às vezes a gente não tinha o dinheiro da passagem, não tinha o dinheiro do lanche, não tinha o dinheiro para se alimentar durante a escola, durante também toda a questão dos esportes, e era uma tia, mãe de alguém que nos ajudava. E eu estou falando tudo isso, e vocês vão ver que eu vou fazer alguns links, porque a gente só pode estar onde a gente está quando a gente sabe de onde a gente vem. A gente não pode esquecer nunca, nunca de onde vem, nunca. Porque quando a gente não sabe onde a gente quer chegar e a gente não sabe onde a gente vem, qualquer caminho é bom. E qualquer caminho não serve para a gente. Não é qualquer caminho que a gente tem que entrar. Ainda mais quando a gente tem sangue nordestino. Ainda mais quando a gente vem de uma família como a minha. E por saber o caminho que eu queria traçar, é que, embora eu tenha sido um adolescente, né, tia, que tenha dado trabalho um pouquinho, a minha irmã deu mais, mas eu dei um pouquinho, eu sabia e sempre soube onde eu queria chegar, assim como ela. E eu digo para vocês que, se não fosse a minha família, eu não teria conseguido aquela bolsa de estudo para estudar num colégio particular pela primeira vez, eu não teria conseguido ir para os Estados Unidos jogar vôlei, e eu saio muito nova de casa, e eu nunca esqueço a frase que minha mãe falou. Como vocês podem ver, eu sou muito devota de Maria, de Nossa Senhora. A minha mãe, quando chegou naquele aeroporto, falou para mim assim, olha, hoje você está indo, eu não estou indo, mas a mãezinha do céu está indo com você. E eu levei aquilo. Eu tinha menos de 17 anos. E ter entendido que a minha mãe confiava na criação dela me fez entender que eu precisava também confiar na minha criação. Então, eu saio da Maré, vou morar nos Estados Unidos com o intuito de ficar apenas 2 anos lá. Acaba que, por conta do esporte, que sempre abriu portas, eu fico quase 12 anos. E aí eu faço a faculdade de inglês e jornalismo. Primeiro eu entro para um junior college, depois eu vou para a faculdade de inglês e jornalismo, e depois eu faço mestrado também de inglês e jornalismo. Mas todo esse período de Estados Unidos, isso daria uma outra palestra. Foi onde eu tive também contato com parte do movimento negro americano, foi onde eu conheci pela primeira vez, quando eu cheguei lá, a história da Angela Davis, de Audre Lorde, foi onde eu entendia que o povo negro dos Estados Unidos era extremamente unido, e eu, sendo brasileira, chegando naquele lugar, muito nova, sem saber falar a língua, fui acolhida e comecei a entender que muitas das dificuldades que nós tínhamos na Maré, eles também tinham naquele lugar. E eu me lembro que a minha técnica, a minha primeira técnica que me acolheu, era uma técnica jamaicana, e falou para mim assim, olha, você só sai daqui quando você estiver formada, não importa o que aconteça, você tem que sair daqui formada. E a minha melhor amiga para falar das minhas dificuldades nos Estados Unidos era minha irmã. E eu fui, sem saber falar inglês. E o primeiro campeonato que a gente ganhou, eu nunca vou me esquecer, que era uma rivalidade, Carolina do Norte, não sei se aqui todo mundo conhece a rivalidade de Duque, Carolina do Norte, então tinha muita rivalidade do esporte. E eles começaram a nos xingar, eu e a outra brasileira. E xingaram. E quando acabou, eu não entendia por que eles estavam xingando. E aí o meu técnico virou para mim e falou assim, olha, não tem problema não, porque aqui, quando eles fazem isso, a gente vai denunciar, eles vão pagar. E, de fato, a gente denunciou, eles responderam por aquilo. 2 anos depois, eu já ficando um pouco mais velha, um dos técnicos, nem sei se meu pai sabe dessa história, mas talvez saiba agora, um dos técnicos que a gente, que chegou a ser nosso auxiliar técnico, tentou assediar eu e a outra jogadora sexualmente, dizendo, vocês brasileiras, vocês devem passar fome mesmo, então se você fizer tal coisa comigo, eu lhe pago tanto. E hoje a minha tia, conversando comigo, antes de vir para cá, fez uma fala que é assim, olha, infelizmente,
quando as mulheres se destacam, elas estão sujeitas a passarem por coisas como essa. Não é de agora, você não está sendo a primeira, e esse caso que você está falando para mim agora também não é o único. E é verdade, aí fez eu lembrar lá nos Estados Unidos eu passando por isso. Pois bem, eu tinha tudo para desistir, mas eu lembrei de onde eu vinha, de onde eu estava vindo, e quem estava por trás de mim, e quem estava do lado, em cima, abaixo, à frente. E eu nunca desisti, consegui me formar. Mas foi também nos Estados Unidos a primeira vez que, quando a gente sai do aeroporto, um senhor se achava no direito de me entregar um cartão e falar assim, olha, você é brasileira? Eu sou brasileira. Que bom, eu também sou e tal, mas agora eu estou morando aqui nos Estados Unidos, vou deixar meu cartão com você, porque vai que você precise de ajuda e tal, tá aqui. Aí ele me entregou o cartão, peguei o cartão, e no cartão falava assim, Special Company. Eu, inocente, né? Falei, pô, que bonzinho, né? Querendo que as pessoas façam companhia para ele. Ingênua. Aí, cheguei, entreguei, falei com alguém na faculdade, agora eu não me lembro qual das meninas que era mais velha do que eu. Falou, tá te chamando para ser puta. E aí você vai cair naquela ficha. Quase 2 anos depois, eu tive a oportunidade de encontrar com aquele senhor de novo no aeroporto, voltando do Rio, indo para Carolina do Norte. Ele, eu te dei o cartão. Aí eu falei, pois é, porque eu só preciso aprender que nem toda brasileira que vem para cá, tem as que querem, que fazem, e é direito delas. É para ser puta, eu vim para estudar. E o senhor não pode diminuir ninguém, nem as que vieram por uma causa, nem por outra. Aí eu já estava começando a entender um pouco, e começando a saber me defender um pouco mais. Mas a gente era visto assim, em alguns lugares. Como as mulheres brasileiras vêm para cá para ganhar a vida fácil. As mulheres brasileiras que vêm para cá não querem trabalhar, não querem estudar. E eu sabia que, de uma maneira ou de outra, a gente precisava fazer com que aquela imagem, né, fosse desconstruída, com luta, com trabalho. Então, eu carregava a bandeira do Brasil, eu andava com tudo do Brasil que eu pudesse, até que um dia, depois de tudo isso, eu estava na faculdade, estudando, chegou uma das coordenadoras e chegou também um segurança e chamou, Miss da Silva. Aí, né, professora, a senhora imagina a minha cara. Eu falei, bom, não fiz nada de errado, meu passaporte está no bolso, mas fiquei com medo. Levantei a mão e falei, você pode me acompanhar, por favor? Quando eu saí, ele me levou para uma penitenciária americana, onde tinha quase 2.000 pessoas brasileiras, jovens, mulheres, homens, que tinham tentado entrar nos Estados Unidos ilegalmente e que não falavam inglês. E foi ali que muitas das minhas transformações começaram a acontecer. Eu, a menina que dava aula para as bonecas em casa, no meu quadro verde com giz colorido, estava diante da realidade para começar, pela primeira vez na minha vida, a dar aula dentro de uma penitenciária e também num junior college próximo para os filhos de brasileiros que tentaram entrar ilegalmente. E eu acho que essa foi uma das minhas maiores experiências como pessoa, como professora. Eu botava em português o que eles me falavam, traduzia para o inglês, mandava para o governo americano me respondia em inglês, eu traduzia para o português e passava para eles. E eu nunca entendi, de verdade, agora sim, mas naquela época eu não entendia o porquê que em junho a gente soltava 20, em agosto eles estavam de volta. E eu não conseguia entender aquilo. Muitas vezes tinham pessoas formadas, tinham pessoas com seus empregos, tinham pessoas empresárias que falavam, não, a gente quer o sonho americano, a gente quer o sonho americano, e eu não entendia aquilo. E eu fui entendendo, conhecendo cada história, cada vida daquela. Alguns foram de casais, e aí eu levava a carta de um lado para o outro. Alguns tiveram filhos lá e conseguiram ficar, outros foram deportados. Mas eu entendi que eu fiz a diferença na vida daquelas pessoas. E um belo dia, eu voltando do Texas para o Brasil para passar Natal e Ano Novo com a minha família, eu entro no avião, sentei, aí eu escutei, Aniele, Aniele, uma gritaria danada, Aniele, Aniele. Eu falei, meu Deus. Quando eu olho para trás, Aniele, a gente está voltando. E devia ter mais de 100 homens e mulheres voltando, sendo deportados. E quando a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas, por menor que seja, aquilo vai dando um quentinho aqui.
E essa parte da minha fala sobre raízes, eu quero passar para vocês que desde a minha criação, de criança, adolescente, até ir lá para fora, eu nunca me separei, me desvinculei da minha família. E eu sempre fui muito família. Aos domingos era o domingo do almoço da família, domingo era a missa da família, Natal, Ano Novo era a família. E o que eu mais sentia falta nos Estados Unidos era aquilo. E toda vez que eu pensava em desistir, eu falava quase sempre com a minha irmã. Para não preocupar meu pai e minha mãe, eu falava quase sempre com ela. E a Marielle tinha muita dificuldade com a língua inglesa. Sabe, Priscila? Ela tinha ódio da língua inglesa, ela odiava, eu detesto, eu não consigo, não serve para mim. E quando ela foi ajudar meu pai e minha mãe a juntarem dinheiro para que eu pudesse tirar meu visto, comprar a bolsa e tal, ela estava lá na luta, sempre trabalhou desde nova. E cada dificuldade que eu tinha lá, que eu falava, eu vou voltar, não aguento mais, não quero ficar nesse lugar, comida ruim, não tem arroz e feijão, não tem uma farofa, tu acredita, como é que eu vivo sem farofa? Aí ela, sossega teu rabo aí, pode ficar, que eu trabalhei muito para tu ficar aí. E aquilo me animava, assim, né? Eu falava, bom, então vou ficar. E ficava, e fiz o mestrado, fiz a faculdade. Quando a Marielle soube, em 2012, que eu ia voltar, ela já estava naquele caminho ali de trabalhar com direitos humanos, e aí, essa parte onde a gente conecta com onde a gente está agora. Ela já trabalhava em prol das pessoas. E quando a Mari começou a dar aula no SEASM, que era um pré-vestibular comunitário, que eu participei, ela também, ela sempre falava assim para mim, o dia que eu voltar na Maré, eu vou voltar para fazer a diferença e mudar esse lugar. E eu realmente acreditava naquilo, e a gente também sentia aquilo. Quando eu volto dos Estados Unidos para o Brasil, eu faço o reconhecimento dos diplomas, que é onde eu conheço a professora, e eu entro para a UERJ para fazer inglês, literatura, e fiz a licenciatura e o bacharelado. E reconheci os meus diplomas também lá de fora. E tive poucas professoras negras na UERJ, assim, né, dentro da minha carreira ali. Logo depois da UERJ, eu vou para o Cefet para fazer o 3º mestrado em Relações Étnico-Raciais. E tenho muito orgulho também, aprendi muito ali. E esse mestrado era um mestrado que a Mari já tinha feito o mestrado na UF, já tinha comentado comigo sobre esse mestrado, falando assim, poxa, eu queria ter feito, mas acho que não vai dar tempo e tal. Paralelo a isso, ela decidiu vir como candidata. Mas, na verdade, eu acho que decidiram por ela que ela viria como candidata. Porque o trabalho dela era tão incansável, era o trabalho onde as pessoas não queriam fazer. Eu me lembro quando a Maria Eduarda, que foi uma criança, que ela era uma criança, foi assassinada com tiro de fuzil nas costas do Rio de Janeiro, a Marielle foi para lá colher a mãe. E quando a Marielle chegou em casa, ela olhou para minha mãe, olhou para a gente e falou assim, que dor daquela mãe, que dor, eu não desejo isso para ninguém. E todas as vezes ela estava lá, com as esposas dos policiais. Essa parte da história poucas pessoas falavam, porque era mais fácil falar mal dela do que falar a verdade. Ela acolheu as mães dos policiais, ela acolheu as esposas dos policiais, os esposos também das policiais que tinham sofrido violência no Rio de Janeiro. Porque a gente sabe que direitos humanos no Brasil ainda tem ali um tabu quando a gente quer falar sobre isso. E a Mari sempre estudou e trabalhou muito. E quando eu volto para o Brasil, que ela fala, vou me candidatar, vou ficar, vamos fazer. A minha mãe, que não está aqui, mas está na casa da minha tia agora com as minhas 2 filhas, falou para ela, eu, por mim, você não iria, mas se você quer, eu vou lhe apoiar. Meu pai está aqui de testemunho. Por mim, você não iria. Esse não é um lugar para você. E eu estou falando isso para vocês, gente, porque paralelo a Marielle decidirem com ela para ser candidata, eu continuei estudando. E ela tinha um orgulho danado de falar, é inglês, chama minha irmã porque eu não falo nada. E um mês depois de matarem a Marielle, era o dia que ela estaria em Harvard pela primeira vez.
E eu me lembro do começo do ano de 2018, todo dia ela animada, empolgada, mandando para mim: olha, você vai ter que ir comigo para traduzir, porque eu não sei, vai que o pessoal, se eu falo A, o povo lá vai traduzir errado. Mas brincadeiras à parte, aquela menina que foi criada também pela irmã, estava crescendo, aprendendo também com a irmã. Até que a professora de inglês, que estava feliz sendo professora de inglês, e essa parte é a parte que o nó na garganta vem, porque eu dava tudo, para que fosse ela aqui falando com vocês agora. Dava tudo. E ela era muito mais bonita, ela era muito mais esperta, ela era muito mais destemida. Mas vocês sabem que, desde 2018, eles fizeram com que eu perdesse o medo também. Porque eu fui a única pessoa da minha família que cheguei e vi minha irmã desconfigurada. Eu, infelizmente, vi a Mari com 5 tiros na cabeça, 13 tiros no corpo. Que foi quando a minha vida muda. A professora das bonecas, a professora de inglês, a professora que ia na internet, procurava fotos de criança preta para levar para os meus alunos favelados, porque nos livros deles não tinham criança preta favelada. A professora que tirava do bolso para pagar o lanche, a passagem. A professora que muitas vezes passava e dava carona para os alunos para que eles fossem para a escola, porque eles não tinham dinheiro de passagem. Eu estava feliz dando aula. Eu amo dar aula. Eu amo tanto dar aula que eu arrumei um mestrado para dar aula em Brasília. Eu amo. Eu me realizo dando aula. Mas eu tinha e tenho uma outra missão. E quando mataram a minha irmã, aquele dia fatídico que eu chego e encontro o corpo da minha irmã dentro do carro, eu, muito inocente, eu olhei para o policial que estava lá e falei assim: ai, será que foi assalto? Eu cheguei muito rápido até onde ela estava. E vocês sabem qual é a imagem que mais fica na minha cabeça desse dia? Não é como ela estava no rosto. Era a mão da Marielle para o lado de fora do carro, com sangue escorrendo. Ela estava tão perto, mas tão longe, porque eu tentei chegar e botar a mão e não pude, e fui proibida. E aí eu catei o que estava dela no chão, peguei. E eu tinha 2 opções nesse momento. Ou eu desistia de vez, porque quem vê uma cena daquela ali, para você manter e continuar, você tem que ser muito forte. Ou você desiste de vez, ou você pega, aprende e vai. Quando eu cheguei em casa, eu achei que eu ia perder meu pai, minha mãe e minha sobrinha. E a Luiara estava na nossa casa naquele dia, né? A Luiara tinha 18 anos. E eu olhei para eles, eles me perguntaram: é verdade? Eu falei: infelizmente é verdade. E daquele dia em diante, a minha vida mudou completamente. Mas eu confesso para vocês que teve uma coisa que permaneceu e que, de fato, continuou. Eu nunca parei de estudar. Vocês sabem por quê? Porque Conceição Evaristo já fala sobre escrevivências. As nossas escrevivências nos moldam. Vocês sabem por quê? Porque as pessoas achavam que, matando Marielle, iam silenciar tudo e qualquer mulher preta que viesse depois. E vocês sabem por quê? Porque eu tenho o sangue de Filomena, de Marielle, de Marinette, de Solange, de tanta gente que vem antes. E para que quem achou que matando a minha irmã
ia silenciar uma causa inteira, estava muito enganado. Assim como Maya Angelou, eu também me levanto. Assim como Audre Lorde, eu também peguei a raiva como motor e também me levantei. Assim como Conceição, a minha escrevivência também me moldou. Mas é como o Emicida canta naquela música, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. A minha cicatriz está aqui, mas eu também sei falar. E muita gente, depois que a minha irmã se foi, a gente teve muita coisa. Eu vou falar só 2 exemplos para vocês. Uma vez chegaram para a gente e falaram assim: olha, tá ótimo, Marielle virou esse símbolo assim. Tinha 1 mês que minha irmã tinha sido assassinada, covardemente. A Marielle virou esse símbolo, tá aqui. Eu tenho aqui 50 mil reais para vocês. É isso, 50 mil reais. É um contrato para vocês de 20 anos. Eu vou pegar a imagem da Marielle. Aí a pessoa sentou no chão da casa da gente assim, cruzou, sabe, de chinesinho. Isso aí, para dizer que tinha intimidade com a família. E 50 mil reais está bom. Eu falei, você pode pegar seus 50 mil e enfiar lá na sua casa. Para não dizer o que eu falei de verdade, porque não podemos. Estamos num congresso de educação. Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, com todo o respeito. Vocês estão achando que porque a gente vem da Maré, né, uma família de gente preta, que na cabeça de vocês são pessoas pobres, a gente não tem estudo, não tem educação, não tem entendimento das coisas. Você quer pagar 50 mil reais, a mulher acabou de perder a filha. Você está oferecendo 50 mil reais? E você tem que ter muito estômago para lidar com isso, gente. A gente está falando de vida, sabe? A gente está falando de uma pessoa morta. Eu queria que toda e qualquer indignação desse país fosse em prol das pessoas que passam fome, que estão sem emprego, que são assassinadas quase que diariamente. A gente vê outro tipo de comoção. E, infelizmente, a gente vê pouco. Se for uma pessoa preta, então é que tu não vê mesmo. Nordestino piorou. Estão nem aí para a gente. E eu fui aprendendo que ou eu tinha que criar uma casca grossa para poder defender aquela família, aquele legado, ou as pessoas iam passar por cima. Em 2019, 1 ano depois, eu viajei com Lúcia Xavier. Quem não souber quem é Lúcia Xavier é fundadora da ONG Crioula do Rio de Janeiro, uma das mulheres negras mais potentes que a gente tem nesse país, de movimento, com escritos, uma assistente social potente. Viajou eu e Lúcia. A Lúcia tem um dread natural lindo, que vai até aqui. Chegou eu e Lúcia nos Estados Unidos. Para onde? Para a casa de Angela Davis. Acreditem. Chegamos na casa de Angela Davis. Eu morrendo de vergonha, que eu sou tímida. Mentira, só um pouquinho. Aí chegamos na casa, aquela coisa tal, palestra, que não era com Angela, era com a esposa de Angela Davis, Gina Dent, que é uma professora também porreta, também, se vocês puderem pesquisar. O professor é assim, né, Priscila? Vai tacando um monte de pesquisa para vocês fazerem. Tudo no congresso achando que iam relaxar, nada, vão estudar. E aí a gente foi subir assim um palco, sabe, que era um pouquinho menor do que esse. Eu peguei a mão de Lúcia, que ela já é uma senhora, fui ajudar ela a subir, assim como eu sempre faço com Bené e com Conceição também. Aí veio uma senhora brasileira, gente. Veio daqui assim, correu. Tá achando que você vai aonde, minha filha? Aí eu falei, oxe. Falei, eu vou levar a Lúcia, vou subir com a Lúcia que a gente vai palestrar. Era só o que faltava agora, preta favelada achar que fala inglês. A gente nunca está pronta para isso. A gente pensa que vai acontecer com qualquer pessoa, mesmo que, nunca com a gente. Aí eu olhei, as mulheres pretas agora vão se reconhecer, quando a gente está com aquela cara que a gente levanta logo o bico e a sobrancelha. Aí tu bota o bico e a sobrancelha para o alto e fala, então, eu não acho não, eu dou e vou subir, dá licença. Peguei e subi. Mas, até a gente chegar nesse ponto, não é fácil. É fácil? Não é fácil. A gente nunca pôde ser a noivinha da festa junina, gente, porque eu falava que o nosso cabelo era ruim. Você não pode ser representante porque você é muito barraqueira, você fala muito alto. Falavam isso para mim e para a Marielle. Mas até a gente entender que a gente tem que ter orgulho. Eu amo meu cabelo, eu boto trança, eu boto dread, eu faço o que eu quiser, porque o cabelo é meu.
Mas a gente demorou para aprender um pouco sobre isso, porque a sociedade insiste em dizer que a gente não tem que se amar do jeito que a gente é. Agora eu vou falar para vocês sabe onde é que a gente está? Aquela parte do presente. Desde 2018, eu de fato transformei o nosso luto na nossa luta. Eu tenho uma mãe. Agora eu vou beber água quando vocês batem palma. Pode continuar batendo palma. É você. Gatíssima, que eu já tinha te visto daqui. Você também, que está aí balançando a mão, gata. Parabéns, mulher. Oxe, levanta. Deve estar fazendo 20 aninhos com essa cara plena. Ó, menina, agora vamos cantar, gente, para a moça que está aqui no congresso. Grava isso, menina. Parabéns para você. Oxi. Parabéns. Deus te abençoe. Me perdi com parabéns. O que eu estava falando mesmo, pai? Boa. Tá vendo? Era só um teste para ver se eles estavam prestando atenção. Essa coisa da gente falar de onde a gente está, quando eu cheguei no velório da Mari, que eu vi minha mãe, meu pai, minha sobrinha daquela maneira, era uma multidão de gente. Era uma multidão naquela praça. E eu chamei minha mãe e falei assim: a senhora consegue imaginar o que a sua filha fez? E eu vou falar só isso para poder virar a chave, que é o seguinte. No dia que eu encontro a Mari naquele carro, no 14, no 15, eu fui reconhecer o corpo dela no IML. E acreditem, o semblante da Marielle era um semblante de paz. Embora ela tenha sido assassinada daquela maneira, aquele momento também fez parte da minha construção de estar onde eu estou. Que eu olhei para ela e eu falei: minha irmã, você cumpriu a sua missão. Eu estava muito tranquila, com muita dor, como eu tenho ainda hoje, mas aí eu li um poema do Abdias do Nascimento. Ainda no meu mestrado, eu entrei em 2019, que ele falava o seguinte: quando o nosso sangue é derramado, a gente vinga aquele sangue que é derramado. Não da maneira negativa, não estou falando de vingança, que você vai lá, vou matar, não estou falando disso. Estou falando que a gente precisa se fortalecer para honrar aquele sangue que é derramado. E o me fortalecer também fez parte da gente buscar nossas raízes, de entender de onde a gente vem, aonde a gente está e onde a gente quer chegar. E nesse processo de onde eu estou, a minha mãe, a gente tem na família muitos históricos de câncer, infelizmente, e a minha mãe ano passado passou por um câncer de mama, fez a cirurgia, sofreu demais, depois voltou de novo, outra cirurgia, depois voltou mais uma cirurgia. Meu pai ficou internado com Covid. E foram momentos que eu olhava e me apegava na minha fé e pensava: não é possível que agora, depois de tudo que a gente passou, a gente ainda vai passar por mais essa dor. Eu me perguntava, porque como boa brasileira, eu tenho uma mãe de santo também, né? E um padre. Então eu sou uma católica macumbeira. Então eu tenho a mãe de santo que me ajuda e tenho meu padre também. E eu falava e conversava e não entendia. E haja vela para São Bento, São Miguel Arcanjo, né, tia? E vela para todo mundo. Mas vamos lá também tomar uns banhos de pipoca, vamos fazer tudo que a gente está... E eu ficava me perguntando, por que eu? Por que eu? Por que minha família? Por que eu? Por que minha irmã? E eu fui resgatar muitas cartas minhas com ela, muitas cartas. E muitas mensagens.
24 horas antes da Marielle ser assassinada, exatamente 24 horas, eu não estou tirando nem um minuto. 9h32 do dia 13 de março, a Marielle mandou uma foto para mim no meu WhatsApp, até eu postei depois, com a foto da gente na igreja de São Jorge. E ela falava para mim, isso aqui é para você nunca esquecer do tamanho da nossa força. 24 horas antes. Alguns anos depois dela ter sido assassinada, 2 anos e pouco mais ou menos, eu encontrei umas cartas de quando eu ia para os Estados Unidos que ela me entregava. E tinha uma das cartas que ela falava assim, nem sempre eu vou poder estar com você fisicamente, porque eu estava morando fora. Mas toda vez que você sentir medo, você vai fechar o seu olho e vai imaginar eu te abraçando. E eu nunca esqueci aquela carta. É uma carta que eu levo comigo até hoje. Toda vez que eu estou com medo, porque a gente sente medo, ainda mais no país que a gente está vivendo hoje, eu fecho o olho e imagino ela. Antes de eu entrar aqui, que eu estava na casa da minha tia, que é uma casa que tem muitas memórias afetivas, memórias de amor, memória de cuidado. Eu fechei o olho e falei, que você também me ilumine, para que eu possa dar uma mensagem para aquelas pessoas, para que elas possam sair de lá melhores do que elas entraram. Porque a nossa luta, ela só faz sentido porque a gente troca. Eu tenho certeza, se eu chamar qualquer uma de vocês aqui, desse o microfone, vocês iam me contar histórias lindas, que a gente pudesse se fortalecer. A gente não faz nada sozinho. A nossa luta, ela tem que ser coletiva, e ela é coletiva. E quando eu perdi a minha irmã, vocês sabem quem foi que segurou a minha mão? Foi o movimento de mulheres negras do Rio de Janeiro. Além da minha família, óbvio, isso eu já falei aqui, mas as mulheres negras do Rio de Janeiro que me sentaram e falaram, olha, vem cá, vamos conversar, isso aqui é assim, você tem que fazer aqui, você tem que fazer aqui, vamos. Aí a gente cria o instituto, a gente vai para cima de um monte de coisa, para legitimar a luta da família. Mas esse processo não foi fácil, gente. Não foi fácil nem um pouco. Muitas vezes eu pensei em desistir. E é engraçado, na sexta-feira, vindo para cá, o pessoal que trabalha comigo falou assim, você vai para o congresso lá na Paraíba e tal? Eu falei, vou. Aí falou assim, vai para o congresso, né? Só porque depois de 2, 3 anos que tu desistiu de dar aula. Tu não queria sair de dar aula. O instituto montado, tu não queria sair de dar aula. Eu não queria sair de dar aula. Eu dava aula para criança de 8 anos até ensino médio. Aí eu falava, eu não queria sair. Ué, mas você vive falando de educação? Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quanto mais a gente puder fortalecer a educação, a gente precisa fortalecer a educação. Agora, eu tenho uma pequena crítica que eu aprendi dentro da academia, fazendo meu mestrado, que é o seguinte. A gente sabe que ainda muitos lugares da academia são extremamente brancos, elitistas, e que a gente precisa, cada vez mais, mostrar que a academia precisa também se adequar para as novas teorias, para as novas realidades que o nosso país tem. É inadmissível a gente ter ainda uma academia que não seja antirracista. Uma academia que seja extremamente falando, você não pode escrever em primeira pessoa. Por quê? Aí falou assim, eu escrevi o meu mestrado todo em primeira pessoa. Boa! Escrevi todo em primeira pessoa. Não, gente. E aí é onde a gente fala das escrevivências. Conceição está aí, tem um monte de gente que a gente pode usar e trazer para dizer isso. Não é só Angela Davis, tem Lélia, tem Sueli, tem Bianca, tem muitas. E eu me lembro que quando eu passei no mestrado, a professora virou para mim e falou assim, e eu amo meu mestrado. Minto, um professor. Você só está aqui porque você é irmã da Marielle. Aí eu olhei para ele, né? Isso depois da minha... Não, vamos voltar. No dia da prova oral, uma professora perguntou, você não acha que esse trabalho vai ser prejudicial para você? Porque como é que você vai falar da sua irmã? Vai mexer com o seu emocional e tal? Aí eu falei, olha, eu não quero me separar do objeto de estudo, não, porque eu também quero ser objeto de estudo. Eu vou fazer. Pode ficar tranquilo, eu vou dar conta. Tudo bem. Começaram as aulas e tal, aí o professor bonito lá, branco, um querido, um fofo. Você só está aqui porque você é irmã da Marielle.
Aí eu falei, também sou, com muito orgulho. Pena pro senhor, que o senhor não é. O senhor não é? Aí, daqui a pouco, e continuavam os ataques, continuavam. Não, vamos ver se ela leu. Não sei o que, dá. Aí eu, respondia. Daqui a pouco, não, eu quero que a Aniele fale. Daqui a pouco ele pegou e falou assim, não, porque a Aniela... Aí eu falei assim, olha, o senhor podia me testar de todas as formas, menos errar meu nome. Porque vocês sabem quem fazia isso? O outro lá, o inelegível. Ele fazia isso. Ele errava o nome dela, de propósito. Ele falava, para dizer assim, aquela coisa que morreu, aquela fulana, eles erravam o nome dela. E foi assim que ele fez comigo. Aí eu falei, olha, professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor não é melhor do que ninguém, porque o senhor é professor de mestrado. Eu estou trancando a sua matéria, mas é uma pena que o senhor, num curso como esse, no Cefet, um curso de relações étnicos, raciais, o senhor sendo um homem branco, o senhor não tem a empatia pelos seus alunos. E se o senhor passar por mim pelo corredor, o senhor não precisa nem me cumprimentar. Eu levantei, linda, fechei a porta e saí. E nunca mais voltei naquela aula. Porque... E isso continuou, gente. Isso continuou. É óbvio que não é toda academia. Tem muita luta bonita na academia. Tem uma luta linda. Tem professores e professoras. Os professores fazem a diferença na vida de muita gente. E eu prometi a mim mesma, desde os meus 17 anos, que eu falei, eu vou ser uma professora diferente da professora fulana de tal e ciclana de tal. Eu falei, não, eu quero ser uma professora que tem empatia, que tem cuidado. Não adiantava eu entrar na favela da Maré. Tudo bem que eu sou nascida e criada na Maré. Mas vocês imaginam eu entrar na Maré, de nariz em pé, sem entender o que é viver na Maré. Eu deitava no chão. Quer tirar a foto, amiga? Vai. Faz a selfie daí. Faz. Pode, mulher de Deus. Ó, não vem todo mundo não, porque senão a organização vai brigar comigo. Mas ela estava ali assim. Vem, bichinha. Eu entrava na Maré e deitava no chão com os meus alunos, enquanto o tiroteio estava comendo. E eram alunos de 5, 6, 7, 8 anos. Eu tenho uma filha de 7. Mas eu nunca entrei na Maré. Bonita, hein? Espera aí, que aqui a luz está me perguntando. Vem para cá, vai. Abusada ela, viu, gente? Ô, produção, desculpa, abri uma exceção. Não vai abrir, não. Quando eu ia para o Jardim Botânico, que era a zona sul do Rio de Janeiro, aí o pessoal falava assim, você não pode entrar aqui para dar aula do mesmo jeito? Eu falei, posso, eu não só posso como eu vou. Aí eu vou trazer agora para cá. Vocês sabem qual é o meu mantra à frente do Ministério da Igualdade Racial? Meu mantra é o seguinte, presta atenção. Eu, Aniele, que é Aniele Francisco da Silva, para quem não sabe, coisa do meu pai. Né, Toinho? Toinho queria ter colocado o nome, sabe de quê? Marielle? Antoniette. Não é para rir não, gente, é sério. O nome dele é Antônio, ele queria nomear a mulher de Antoniette. Aí minha mãe falou assim, o quê? Minha mãe foi lá e foi criativa, Marielle e Aniele. E eu botei o quê? Eloá e Mariá. Porra, eu tenho que seguir a tradição da família. Todo mundo rindo de mentir, tá vendo? Resumo da história, voltando, para não me perder de novo. O meu mantra, desde que eu entrei no Ministério da Igualdade Racial, é o seguinte. Eu não vou mudar um ai para caber dentro dessa política. Eu, Aniele, que tia Sol que está aqui, limpou o bumbum muitas vezes quando eu era pequena, não vai mudar um ai para caber dentro da política. Ou a política se molda e muda para que mulheres como eu e como você que veio aqui tirar a foto agora, e como tantas que estão aqui, possam entrar na política e permanecer, ou a gente vai entrar de qualquer maneira. De qualquer maneira. A política não pode ser essa coisa engessada. Eu não posso ser criticada porque eu falo sorrindo, porque eu sou educada, porque eu sou doutorando em linguística aplicada.
Eu não posso. As pessoas criticam as minhas roupas. Pô, fala sério, gente. Quer criticar qualquer coisa? É minha roupa, né, tia? Critica meu cabelo, critica o jeito que a gente fala. E sabe por quê? Porque quando mataram a Marielle, todo mundo que era contrário ao que a Marielle defendia, falava, já morreu tarde aquela feia, aquela macaca. Era esse tipo de xingamento que davam. Mas a gente está falando de uma mulher preta que foi assassinada com 5 tiros na cabeça, independente do que a Marielle defendia. Infelizmente, esse é o país que a gente tem hoje. Pode. E é por isso que a gente não tem que mudar para caber na política. Porque a política precisa ser reinventada. A política, ela precisa ser transformada. Porque a política, só o fato de nós estarmos... Ou ela não vai vir, não? Venha, menina. Ô, bichinha. Ô, bichinha. Não, eu falei que podia. Ô, bichinha. Desculpa. A mãe veio junto. Essa mãe? Essa mãe? Você pode tudo. Boa tarde, vou até olhar o horário. Meu nome é Emanuele, eu tenho 12 anos e, primeiramente, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, que no momento eles estão presos, a cor dos meus olhos é castanho. Eu estou usando uma blusa branca, que tem um personagem Maria Bonita. Estou usando uma calça jeans azul claro e nos pés uma chinela branca. Eu não estou conseguindo ver. E a frase é mulher arretada. Bom, vou começar. Sou poeta nordestino, cantando o dia a dia. O cordel é a expressão que a gente se arrepia. Dentro dele cabe tudo, seja prática ou teoria. O meu verso de cordel vim aqui denunciar nessa arte criativa, onde quero lhe mostrar que a voz da educação já tentaram apagar. Eu vi na televisão, todo o site apresentou, uma estudante negra para sua casa não voltou, pois ela foi assassinada só porque se expressou. Um cenário esmagador de medo e ansiedade, onde a voz do estudante perdeu sua liberdade. Professores atacados em sua universidade, no rosto de cada um, eu vi escrito a pressão de impor ideologia por meio da expressão, proibindo que tivessem liberdade de expressão. Professores depressivos, faltando a perseverança, a pesquisa, a falência, causando insegurança e a arte científica, perdendo a esperança. Essa luta não passou, tivemos que resistir, mas no Rio de Janeiro a ordem foi proibir. O nome de Marielle não poderiam difundir, sem apoio federal, pesquisa sucateada, o MEC perseguidor teve sua precepada e fez cair da reitoria se sentir mais humilhada. Marielle vive sim, e eu posso lhe provar, pois lutou até o fim, tentando representar cada negro e mulher podendo ter seu lugar. Nossa universidade reprimiu todo o fascismo, a voz do negro e pobre nunca teve vitimismo. Somos todos cidadãos lutando contra o racismo.
tirar uma foto. Depois o povo vai falar da geração que tá vindo aí. Aqui, ó. Segura essa geração. Tá pensando que a nossa é nada? Essa geração aí. E é o nome. E o nome? Emanuele? Emanuele. Tudo L, né, tia? L. As L dominam tudo. Gente, eu fui ver que já tá... Olha, o povo se animou fazendo L. Vocês gostaram de fazer... Vamos ter que gravar esse vídeo para mandar para ele. Como é bom estar do lado certo da história. Olha, já são 3 horas, na minha casa 3 horas é hora de rezar. E para eu não passar do horário, porque eu sei que tem outros eventos. Mulher, vai ter pamonha. Se buscarem uma pamonhazinha, eu fico um curau. Oxe! Ô, mulher! Gente, quando o presidente fez esse convite para que eu assumisse o Ministério da Igualdade Racial, eu queria falar para vocês muito rapidamente sobre isso. E quando veio a nomeação, não só minha, mas de tantos outros ministros que estão comigo nessa empreitada, primeiro que a honra era por ter sido convidada por, na minha opinião, o maior líder político que esse país já teve, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu queria agradecer, porque se tem um povo que a gente tem que agradecer, é o povo nordestino. Porque sem vocês, isso também não seria possível. Não adiantou fazer blitz, para ônibus, porque a gente venceu assim mesmo. E sabe por quê? Eu entendo hoje. Não passarão. Olha que bandeira linda. Ô, mulher. Eu entendo as pessoas não gostarem da gente porque a gente é alegre, porque a gente é o povo, o Brasil é a nossa cara. Eu espero que assim como eu me reconheço em vocês, vocês também possam se reconhecer em mim. Eu confesso para vocês, e eu digo a vocês com muita humildade, que assim como eu falei que eu jamais vou mudar quem eu sou e vou continuar assim, carregando, levando, porque eu tenho sangue de Marielle, mas também do meu jeito, da minha família, com as minhas raízes. Porque deve ser muito ruim mesmo não gostar da gente. Deve ser muito ruim. E a cada dia que passa, cada vez que a gente combate fake news, que a gente combate o ódio, que a gente faz política com qualidade, com concretude, com vontade, a gente recebe o Ministério da Igualdade Racial, em novembro ainda, na transição, com um orçamento de 4 milhões de reais, para cuidar de 57% da população. A gente reestruturou todo aquele ministério, todo. E não caiam nas fake news de dizerem que o ministério gastou metade do orçamento em passagens. Isso eles fazem porque odeiam o que a gente representa. Sempre. E foi essa ameaça que eu recebi, dizendo: por mim, você seria que nem a sua irmã morta, porque eu abomino o que você representa. Mas sabe o que a gente faz com isso? Ele estava aqui. Sabe o que a gente faz? A gente vai lá e passa a aprovação da revisão da lei de cotas. A gente vai lá e cria o Plano Juventude Negra Viva. A gente vai lá e cria
bolsa de estudo para pobre e preto. Porque a universidade, ela tem a nossa cara. A gente vai lá e viaja o país inteiro com o programa do Abre Caminhos para que a gente possa combater o racismo e a intolerância religiosa. A gente veio aqui no Maranhão lançar o Atlânticos, porque a gente precisa fortalecer os professores para que sejamos professores antirracistas. E não é um antirracismo da boca para fora. A gente está falando de um antirracismo que muda e salva vidas. A gente está falando de professores, de uma academia que seja inclusiva e que seja diversa. E que não seja fechada e pouco para um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Não. Quanto mais filho de pedreiro, de empregada, de professora, de doutora na universidade, mais a gente vai querer estar feliz. A gente tem batalhado dia e noite. E vocês podem acreditar. Quando o presidente falava, eu estou com força, com tesão de menino, eu olhava aquilo na televisão e pensava, não. Mas aí ele vem, junto com Janja, que também tem sido uma grande companheira, e segurado na mão de muitas mulheres do governo. E a gente vê no olho dele de querer mudar esse país. A gente sabe que teve muita coisa destruída, não só nos últimos 4 anos, mas desde o golpe da presidenta Dilma. Porque foi golpe, sim. Mas a gente está aqui lutando de cabeça erguida, lutando pela educação, lutando pela saúde. Uma vez me perguntaram no início do ano, ministra, qual vai ser as suas 5 prioridades? Eu falei assim, olha, é até difícil falar para você de 5 prioridades do povo preto, porque a gente tem 70% da população que passa fome é de gente preta e pobre. As pessoas que não têm acesso à saúde são pessoas negras. As pessoas que estão fora da educação também. Então, a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa. E foi o que a gente fez. E eu peço a Deus, todo dia, Maria, meus santos, orixás, para que eu tenha saúde para terminar e fazer tudo que a gente está querendo fazer. Porque se a gente fizer 50% de tudo que a gente tem sonhado, os fascistas vão ficar enlouquecidos mesmo, porque vai ter preto pobre andando nas universidades, trabalhando, falando. E não só isso, a gente tem que garantir vida digna para o povo. Garantia de vida digna é garantir o que está na Constituição, é muito simples. É muito simples. Quando você luta e você junta o seu conhecimento com a vontade de fazer, é por isso que todos os dias, gente, eu falo para vocês, eu tenho 2 meninas, uma de 7 e uma de 3, e tem dia que eu vou dormir cansada. Tem horas que a gente chega lá às 8 da manhã e volta de 10, 11, 9. Mas eu acordo com vontade de fazer. Não por mim. Porque eu carrego um legado que não é só meu. Eu carrego o legado de Marielle, eu carrego o legado de Filomena, eu carrego o legado de muitas mulheres e muitos homens que foram tombados antes de nós estarmos aqui. A luta do movimento negro não começou hoje nem ontem, é de muito tempo, de muito, muito tempo. E eu, como boa filha de nordestina que sou, eu sempre saudo quem veio antes de mim. Eu sempre peço licença e respeito e benção a quem veio antes de mim. Eu não estou inventando nada. As mulheres já fizeram essa luta muito antes. Eu não estou aqui para mentir, porque eu tenho uma prima que milita há mais de 20 anos. Antes da gente falar de movimento negro, ela já tinha falado com a gente. Mas quando você entra, você tem que honrar. E você honrar significa, de novo, nunca esqueçam de onde vocês vieram. Nunca esqueçam de onde vocês estão. E nunca esqueçam onde vocês querem chegar. Porque vocês sabem que eu tenho um sonho para esse país, um sonho político para esse país. O dia que a gente tiver um homem negro, uma mulher negra, nordestina, pobre, subindo aquela rampa também como presidente, porque o presidente Lula está aí. E eu espero que ele fique mais uns 3 mandatos. Eu brinco com ele, falo, o senhor tem que ter saúde, vai malhar mesmo. Para o senhor ter saúde, para o senhor ficar mais uns mandatos aí com a gente. Mas a gente sabe que a nossa história também passa por a gente em algum momento, assim como a gente conseguiu eleger Francia Márquez na Colômbia. Obrigada. As faces de Lélia Gonzalez. Assim como a gente precisa
Enquanto, como Carolina falou, o dia que esse país for governado por alguém que já passou fome, muda. E vocês imaginem Carolina, uma analfabeta, que teve pouquíssima oportunidade de demonstrar o que ela sabia e fazia na vida. Hoje está aí vendendo um monte. E as pessoas nunca deram valor. Nunca deram valor. Então, para que mais pessoas tenham acesso à educação, para que o povo que ficou aí anos, que tem muita gente ainda que precisa receber uma mão, possa ter uma vida digna, a gente precisa trabalhar. E trabalhar em prol do nosso povo, da nossa causa, significa a gente não ter cansaço para isso. A minha mãe, quando o presidente fez o convite, olhou para mim e falou assim: olha, tu é muito corajosa, viu? Porque vai ser luta, tu é doida. Aí eu olhei para ela e falei: mas se teve alguém que me ensinou a ter coragem, foi a senhora, né? Então, a senhora acha que eu não devo ir? Ela: não, tu vai. Eu falei: mas eu vou ter que morar em Brasília. Tu vai assim mesmo. Eu vou lá visitar minhas netas. Eles jamais, jamais, jamais imaginaram que eles iam matar a minha irmã. E que a gente hoje ia ter uma mulher preta, favelada, filha de nordestina, que ama João Pessoa, ministra de Estado da Igualdade Racial. Eles jamais imaginaram isso. Eles jamais imaginaram. Mas sabe o que minha mãe fala também? Foguete não dá ré. Então agora eles vão ter que aturar. Gente, beijo, obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. Me convidem mais vezes para João Pessoa, viu? Ministra, deixa eu só pedir uma coisa aqui, por gentileza. Desculpa, que eu não avisei. Não, é só pedir aqui pra gente. Primeiro, que a senhora vai receber um brinde da professora Paula Castro, que é a coordenadora do evento. Segundo, que a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer uma foto bem arretada agora. Não vai ser possível a ministra tirar a foto com todo mundo. Então, pra gente registrar esse momento, a gente vai tirar uma foto daqui, tá? Vamos fazer um coro bem bonito. Segundo, dizer que a gente está mandando um cheiro. A gente tem participantes de todos os lugares do nosso Brasil, ministra. Todos os lugares. Que maravilha! Olha, do Brasil inteiro a gente tem. E nós, é claro, aqui do Nordeste, estamos extremamente felizes também com suas palavras. Vamos só juntar aqui para tirar uma foto bem arretada. Para cá, pronto. Junta todo mundo. Eu vou gritar 1, 2, 3. Nos 3 a gente grita com o Edu, como a gente fez, tá? Vamos lá? E a gente grita, no segundo grito, a gente grita... Aniele, vamos lá? Primeiro com o Edu, vamos lá? 1, 2, 3...